A fecundação in vitro é um tipo de tratamento em reprodução humana assistida, que é você fazer a fecundação que naturalmente ocorre na trompa, ou seja, a trompa capta o óvulo do ovário e o óvulo desce. Nós homens depositamos o sêmen na vagina, que sobe, passa pelo útero e entra na trompa. E esse óvulo encontra com esse espermatozoide, forma um embrião que desce e implanta. Quando isso, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo é feito em laboratório, nós chamamos de fecundação in vitro. Só que a fecundação in vitro, a original, era você pegar o óvulo e jogar em uma gota com 200 mil espermatozoides e eles escolherem quem vai entrar. Hoje, na grande maioria das vezes, quando a gente fala em fecundação in vitro, a gente faz essa fecundação em laboratório, in vitro, mas a gente injeta o espermatozoide dentro do óvulo, ou seja, a gente faz uma injeção intracitoplasmática de espermatozoide, pois assim nós garantimos a fecundação. Uma coisa que eu gosto sempre de citar é que a fecundação in vitro ou fertilização in vitro, além de ser um tratamento, ela é um exame e ela me traz muita informação, ou seja, eu estimulo a paciente e vejo como ela responde, eu tiro os óvulos e vejo a qualidade, vejo como esses óvulos passam depois do processo da fecundação e vejo principalmente o desenvolvimento embrionário. Ou seja, a fecundação in vitro, além de um tratamento, ela é um exame. Os passos do tratamento de uma fecundação in vitro ou uma inseminação artificial é o seguinte. Primeiro, você deve fazer uma primeira consulta para passar por uma avaliação clínica por um especialista. Nessa mesma consulta se faz um ultrassom endovaginal. Por que é importante o ultrassom endovaginal? Primeiro, que para engravidar nós precisamos de 4 coisas: um sêmen, uma cavidade uterina, trompas e ovários. Logo, nessa consulta eu vou te fazer uma série de perguntas que vão fazer eu criar uma linha de raciocínio para no final indicar o melhor tratamento. Nessa consulta eu faço um ultrassom onde eu avalio a cavidade uterina, ou seja, dentro desse útero existe alguma estrutura que dificulte ou, se você engravidar, facilite que você aborte. E segundo, que é muito importante, as mulheres nascem com 2 milhões de óvulos e não produzem mais, elas gastam. E algumas gastam mais rápido que outras. Ou seja, nesse ultrassom eu avalio a reserva ovariana através da contagem dos folículos antrais. Os folículos são estruturas que se encontram dentro dos ovários. Se eu tenho ovários, 2, e dentro dos ovários eu tenho os folículos, e dentro dos folículos eu tenho os óvulos. Depois você volta para a consulta e aí é pedido uma série de exames, principalmente os exames para avaliar a reserva ovariana, o hormônio antimileriano, o espermograma para avaliar o sêmen, o ultrassom que foi feito e a histerosalpingografia, que é um exame que avalia a permeabilidade das trompas. Passado 12 dias, o paciente retorna porque o hormônio antimileriano, que é o hormônio que avalia a reserva ovariana, ele vai me falar como se encontra a sua reserva, já que a mulher nasce e gasta, ela não produz e algumas gastam mais rápido. Eu faço a indicação do tratamento, ou seja, qual o melhor tratamento para aquele casal. E aí eu entro com os medicamentos que são necessários, já vejo os resultados, que são as sorologias que são pedidas pela Anvisa. E aí esse paciente menstrua e aí eu faço o que a gente chama de estimulação ovariana. Por quê? A mulher, ela ovula um óvulo por mês. Na hora que eu realizo um tratamento, eu preciso maximizar o resultado. Então ela menstrua, eu faço um ultrassom para ver se os ovários estão em repouso e ela passa por uma série de estímulos ovarianos através de hormônios, que são injeções subcutâneas na barriga. Normalmente esse estímulo é em torno de 9 dias. Aí eu faço um ultrassom no primeiro dia que ela sangra, faço uma dosagem no terceiro dia de estímulo para saber se eu devo subir, abaixar ou manter a dose do hormônio, faço um ultrassom no 6º e no 8º dia, ou seja, eu vou avaliando a dosagem hormonal para saber se os folículos estão crescendo de maneira adequada e o tamanho do folículo. Esse folículo, que é essa estrutura onde está o óvulo, ele está pronto quando ele está em torno de 17 milímetros. Ou seja, se eu fiz ultrassom geralmente no 8º dia, 9º dia de estímulo, e eu tenho folículos iguais ou superiores a 17 milímetros, eu coloco a última injeção, que é para maturar o óvulo. E no caso da inseminação artificial, essa paciente volta 36 horas depois, fica em posição ginecológica, e 1 hora antes o marido vem, leva o sêmen, masturba, leva o sêmen para o laboratório, lá ele é processado e é feita uma amostra com o que há de melhor desse sêmen. Essa paciente em posição ginecológica, eu pego um catéter de silicone e passo um espéculo, introduzo esse catéter dentro do útero através do orifício do colo e injeto o sêmen.
Isso é uma inseminação artificial. Já a fecundação in vitro, no dia que ela estiver com os óvulos iguais ou superiores a 17 milímetros, eu dou injeção e 36 horas depois eu levo ela para o bloco cirúrgico. Essa paciente deve vir de jejum, ela é levada a um quarto individual e aí ela passa para o bloco cirúrgico. Nesse bloco, ela toma uma sedação venosa consciente, ou seja, não é uma anestesia geral porque ela não é intubada. E se eu chamá-la, ela vai rapidamente me dar sinais e informações que está tudo bem. E aí ela toma essa sedação, dorme, eu introduzo com uma sonda de ultrassom pela vagina acoplada a uma agulha. E através do ultrassom eu vou com a agulha lá no folículo e esvazio ele. Logo esse óvulo que está lá dentro, ele cai num sistema, a gente leva imediatamente para os laboratórios que são acoplados ao bloco cirúrgico e lá uma pessoa na lupa verifica se está o óvulo ou não. Uma vez coletados todos os óvulos, passado X horas, nós tiramos as roupinhas dos óvulos para saber se eles são maduros ou não. O marido se masturba, nós mandamos o sêmen para o laboratório e lá ele é avaliado e é escolhido um a um os espermatozoides. Através da técnica do ICSI, que é injetar um espermatozoide em cada óvulo, a embrióloga quebra a cauda do espermatozoide, introduz ele no óvulo e faz a fecundação. Passado 16 horas eu vejo o que fecundou ou não. E aí esse embrião se desenvolve em laboratório. Nós aqui normalmente transferimos ele em 5º dia, ou seja, estadia de blastocisto. Então nós temos a inseminação artificial e a fecundação in vitro, que são os tratamentos. Então esses são os passos dos 2 principais tratamentos.